A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Aqui quem está falando é a irmã Maria de Fátima. E eu quero deixar uma palavra que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 9, do verso 1. Amém? Vamos meditar comigo? Que se encontra assim. A rainha de Sabá visita Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvindo a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muita grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificará, é a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi? A minha terra é a respeito da tua sabedoria? Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da sua sabedoria. Sobrepujas a fama que eu ouvi. Aleluia, glória a Deus, né? Sabemos aqui que a palavra está falando sobre Salomão, né? A quem edificou a casa do Senhor. E eu quero falar aqui um pouco sobre o capítulo 7, ao qual fala sobre a sabedoria de Salomão, como que ele conseguiu tamanha sabedoria como se nunca houve, né? E nunca talvez poderá haver, né? Porque Salomão foi um homem mais sábio da época dele. Não havia um homem tão sábio como ele, né? A não ser Deus, né? Que é rico em sabedoria, e como ele não há, né? Mas Salomão, ele foi um homem com grande sabedoria, e que sabemos nós pela palavra de Deus que não se encontrava naquela época homem como ele. E não sei se hoje em dia existe alguém com a sabedoria que ele teve, né? Mas tudo é possível aquele que crê no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aqui no capítulo 7, do verso 11, né? Aqui fala sobre a aliança do Senhor com Salomão, onde se começa o início da sabedoria de Salomão. A palavra do Senhor vai dizer aqui no capítulo 7 do verso 11, né? Que após Salomão edificar a casa do Senhor, o Senhor se apresentou a ele na madrugada. Aleluia, glória a Deus, né? Após ele edificar a casa do Senhor, o Senhor lhe apareceu. Aleluia. E ali o Senhor, ele conversou com Salomão, e ele falou o quanto ele se agradou de Salomão, pelo ato de Salomão, porque Salomão, ele tinha muito temor ao Senhor, ele tinha muito amor, ele queria muito edificar a casa do Senhor, e era também promessa sobre a casa de Davi, né, que um dos seus filhos, né, edificaria a casa do Senhor, o templo do Senhor, para o Senhor habitar. Aleluia, glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que quando o Senhor apareceu a Salomão, né, e conversou com Salomão ali, se apresentou a ele com a sua presença, Deus, a falar que se agradou de Salomão, Deus pergunta a Salomão: Salomão, o que me pedires, assim eu te darei. Pode me pedir toda a riqueza desse mundo e eu te darei. E Salomão, ele foi sábio. Aleluia, glória a Deus. Ele adquiriu sabedoria, mas ele também foi sábio para pedir ao Senhor. Porque o Senhor falou: de tudo que me pedir, eu te darei. Me peça todas as riquezas desse mundo que eu te darei. E ali Salomão, ele falou para o Senhor que ele não queria sabedoria, mas ele queria a própria sabedoria para saber governar o país dele, o povo dele. Aleluia, glória a Deus. Olha como isso é lindo, meus irmãos, né? Salomão, ele poderia pedir dinheiro, poderia pedir para se tornar o homem mais rico do mundo, né? Mas ali não, ele não quis isso. E foi exatamente por isso que o Senhor se agradou dele.
porque ele não pensou na grandeza, mas ele pensou no que era importante. Outras pessoas, talvez no lugar dele, poderia pensar em ter riqueza, ter dinheiro, né? Ter um bom conforto, mas ele não pensou nisso, ele pensou no bem do povo dele. Ele queria saber carregar os compromissos de como um rei tem que ter, né? Ele queria cuidar do seu povo com sabedoria, com zelo, né? E ali ele rejeitou de ter a riqueza. E Deus se agradou mais uma vez por ele ter esse pensamento, essa intenção do coração dele. E o que aconteceu? O Senhor disse que daria a sabedoria a ele. O Senhor disse que ele seria um homem mais sábio que o outro naquele tempo não teria como ele. Mas Deus falou assim também, olha, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar também muita riqueza, porque eu te ofereci a riqueza, mas você quis aquilo que era mais importante. Quando eu vejo essa palavra, aleluia, glória a Deus, eu vejo como se Deus estivesse provando Salomão, mas provando de uma forma que Deus já sabe, né? Tudo que nós vamos fazer, todas as nossas decisões, ele já conhece, ele já sabe. Mas eu entendo que ele estava provando Salomão, porque como é que pode? Deus, em sua infinita sabedoria, ele sabia tudo que Salomão ia fazer, e ele mesmo pergunta a Salomão, se me pedires toda a riqueza do mundo, eu te darei. E ele, não, Senhor, não quero toda a riqueza desse mundo, mas eu quero sabedoria para governar, para fazer aquilo que é mais importante do que o dinheiro. E ali Deus fez o quê? Deus deu a sabedoria a ele e além as riquezas que ele tinha oferecido, mas primeiro Salomão colocou outras coisas mais importantes na frente do dinheiro, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, ao qual eu estava lendo, né, sobre a rainha de Sabá, que visita Salomão. Por quê? Esta rainha, né, ela vivia em outra terra. Aleluia, glória a Deus. E sabemos nós que depois que Salomão se tornou muito sábio, muito rico, ele chamou a atenção em todos os reinos, né, daquela época. E muitas pessoas ficou sabendo do ocorrido. Todo mundo ficou sabendo de como ele era sábio, de como ele era rico, de como ele sabia governar muito bem o seu país. Aleluia, glória a Deus. E todas as coisas, né, tudo pela direção de Deus. Aleluia. E essa rainha Sabá, ela sabendo desse ocorrido, a palavra aqui do Senhor vai dizer, onde eu estava lendo, que ela mesmo nem acreditou. Ela quis ir ver com os próprios olhos dela. Ela pensou assim, imagino eu, no meu pensamento, não, eu quero ir lá ver esse homem. Nunca houve ninguém assim nesse lugar, em tempo nenhum. Eu quero saber quem é esse homem, de onde que ele conseguiu, como que ele conseguiu, o que que ele fez. Porque eu quero ter essa sabedoria. Eu quero ter essa riqueza que esse homem tem. Imagino que muitos outros governadores e reis quiseram a mesma coisa. Aleluia, glória a Deus. E ali, né, a rainha de Sabá, ela viajou para o país de Salomão. E ali ela levou, né, muitas coisas, muitas riquezas a mais. Por mais que Salomão não precisaria daquilo dali, porque ele já era um homem mais rico. Mas ela levou um agrado, né? Aleluia, glória a Deus. Porque ela queria presentear Salomão. E ali quando ela chega, ela já vai com a mente dela preparada e com a boca preparada para fazer as perguntas que ninguém jamais pôde responder ela. Aleluia. E ali ela fez todas as perguntas que ela quis a Salomão e Salomão respondeu todas. Todas as perguntas que aquela mulher ali queria saber, ele respondeu. E respondeu de uma forma sábia, né? De uma forma excepcional. Aleluia, glória a Deus. E ali eu imagino, a palavra que não diz, mas eu imagino que aquela mulher pode até perguntar, aquela rainha pode ter perguntado a Salomão, Salomão, como que você conseguiu adquirir essa sabedoria? Como que você alcançou tanta riqueza? Eu imagino que ele falou que ele foi obediente ao Senhor. Porque em muitas palavras aqui vai mostrar que Salomão, ele era um tipo de pessoa que ele dava glória a Deus e ele não apanhava para ele. Aleluia, glória a Deus. Mas muita gente pode dizer assim, mas irmã, mas Salomão pecou. Ele se misturou com mulheres estranhas, né? Ele também fez coisa que não agradou o Senhor. Mas irmãos, pensa, tudo é necessário.
Tudo bem que a gente não pode pecar nem fazer aquilo que é errado. Mas você pensa na história de Salomão, se Salomão fosse excepcionalmente perfeito, fosse sábio, fosse perfeito em tudo, e se ele fosse o homem mais rico do mundo e não tivesse erro nenhum. Não ia ter como, porque ele é carne, ele é pecador. Não teria como ele ser perfeito. Porque o único que é perfeito é Jesus, o único que é perfeito é Deus, é o Espírito Santo. Não tem como nenhum de nós, por mais benefícios que Deus nos dê, nós sermos perfeitos. Em alguma área a gente vai ter algum problema. Em alguma área a gente pode cair, a gente é carne. Aleluia, glória a Deus. E foi ali diferente na vida dele, né? Ele teve essa sabedoria, mas chegou em um certo momento que ele não teve. Por que será que a sabedoria dele não foi exposta nesse momento onde ele caiu? Talvez fosse necessário que ele caísse sim, e que ficasse registrado na história dele o que ele fez de errado. Porque já pensou se a gente lesse a história dele e encontrasse ele perfeito? É impossível, né? Nós não somos perfeitos. Mas de um erro que ele fez, que ele se voltou para as coisas que não se agradou ao Senhor, quando ele servia ao Senhor, ele fazia aquilo que o Senhor queria, nós possamos ver quanto exemplo Salomão nos deixou. E a grande importância de ter um coração como o dele, porque ele não buscou riqueza, a riqueza que foi atrás dele. Aleluia, glória a Deus. Ele buscou aquilo que era importante, através da obediência ao Deus que ele confiava, ao Deus que ele cria. Aleluia, glória a Deus, ao Deus que ele buscava. Mas ele não buscou a corrupção para se enriquecer, mas ele buscou a obediência para se enriquecer. Aleluia, glória a Deus. E isso é o mais lindo da palavra, porque a rainha de Sabá, ela chegou ali, ela ficou, ela viu aquela coisa linda, aquele homem que sabe responder tudo, tem sabedoria para agir tudo. Ali, aleluia, glória a Deus, Ele tem uma grande riqueza. Ela vê as coisas na mesa dele, linda, maravilhosa, todos os alimentos bons. Ali ela vê também os copeiros, ela vê as roupas dos copeiros, a roupa do rei como que é. E ela fica excepcionalmente, maravilhada. E o nome de Deus com certeza foi glorificado, porque eu imagino que ele falou que foi o Senhor que deu aquela sabedoria e toda a expansão do seu reino foi através de Deus. Eu acredito, aqui na palavra, na minha, por exemplo, não está escrito, mas pelo que relata a história, eu creio sim que ele deu muita glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Então, o que nós aprendemos com a história de Salomão, com a ação dele? Que quando nós fazemos algo agradável aos olhos do Senhor, quando obedecemos ao Senhor, não temos só que pedir ao Senhor, temos que pedir sabedoria para saber o que nós precisamos. Porque Salomão, talvez ele até precisaria da riqueza, mas ele não foi em cima da riqueza. Porque do que adiantaria ele ter toda a riqueza do mundo, ganhar o mundo todo e ele não saber administrar aquilo dali? Então Salomão fez o quê? Ele pediu sabedoria para governar, porque se ele pedisse dinheiro, pedisse riqueza, talvez ele não ia ter sabedoria para poder dirigir aquilo tudo, administrar, E é isso que o Senhor, por exemplo, me ensina através dessa palavra, que nós temos que ter também sabedoria na hora de pedir alguma coisa ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer que nós obedecemos a Ele está disposto a nos abençoar, mas nós temos que saber o que nós pedimos, porque não adianta a gente pedir de forma errada, aleluia, glória a Deus, e depois quando nós não sabemos administrar, não sabemos fazer o correto, nós culpamos a Deus. Quantas das vezes a gente pede algo ao Senhor e, por exemplo, a gente não sabe administrar, a gente não sabe lidar com aquilo dali e dá errado e a gente culpa o Senhor. E muitas das vezes a gente pergunta até ao Senhor por que o Senhor nos deu, sendo que é a gente mesmo que pediu. E o Senhor só cumpriu aquilo que a gente pediu. Então que nós viemos pedir ao Senhor, a partir de hoje, desta noite, não só pedir a bênção, não só pedir aquilo que a gente quer,
mas pedir ao Senhor o que é necessário, pedir sabedoria, né? Porque Salomão, né? Ele disse na tua palavra em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é a reverência, é o respeito, né? É você ter amor a Deus, você ter temor, não querer fazer algo que entristeça o coração de Deus. Isso aí é o temor. Aleluia, glória a Deus. E Salomão, ele disse que o princípio da sabedoria é o temor. Então, quanto mais buscamos temor, mais teremos sabedoria. Salomão, ele já tinha temor, porque ele edificou a casa do Senhor e o Senhor se alegrou dele. Então, ele temia o Senhor, porque para fazer qualquer coisa para o Senhor, nós temos que temer o nome dele. Temos que fazer as coisas com total reverência. Aleluia, glória a Deus. Ali ele já tinha o temor. E o que aconteceu? Ele só pediu a sabedoria, ou seja, o temor ele já tinha, ele só precisou da sabedoria. Então, que nós viemos observar o que nós temos na presença do Senhor e pedir ao Senhor para que nos dê sabedoria para usar. Que nós viemos pedir sabedoria ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que nós não viemos pedir só bênção, pedir somente algo que a gente quer, mas peça ao Senhor a partir desta noite, aleluia, glória a Deus, para que você tenha sabedoria para usar o que você já tem. Porque quando você pede o que é necessário ao Senhor, quando você busca o Senhor de todo o coração, né? Quando você é fiel ao Senhor e você tem sabedoria nas demais coisas, o que acontece? A bênção, ela vai no seu rastro, não precisa você procurar ela. Porque isso é o fruto da justiça, é o fruto da obediência. Aleluia, glória a Deus.